fazer com eles? Não tenho certeza, mas sei de uma coisa. Não estão matando ninguém. Eles estão coletando. Isso também não é um incidente isolado. Está acontecendo no mundo todo. Tarde demais. Ele está aqui. Eu imagino que esse seja o vilão. Acertou. Não parece tão perigoso. Não. Eu sou a entropia. Eu sou a morte. Eu sou Darkseid. Olá, alunos! Eu sou o professor Plínio, professor da Escola Direta e professor no Laboratório de Física na FATEC Sorocaba. Então, a entropia é isso, o Darkseid. Não é tão complicado assim, não é tão monstruoso assim. Mas a entropia, ela é um problema constante. A gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre ela e sobre os motores contínuos, que eu estou sempre ouvindo essa história na faculdade. É impossível fazer um moto contínuo. Isso é um pensamento muito bonitinho, né? Mas é impossível. Sempre vai haver perda, alguma perda, e sempre vai haver entropia. E a gente vai conversar um pouquinho disso nessa aula, ok? Vamos lá? Bom, a entropia é uma grandeza como qualquer outra no universo. As grandezas servem para que a gente tenha ideia do que acontece no sistema. Por exemplo, quando você diz, executei um trabalho de tantos joules, a gente tem uma ideia de quão forte você executou no trabalho, quanto foi a distância que você movimentou um certo objeto. Quando o senhor diz, me desloquei com uma certa velocidade, a gente fala assim, tantos metros por segundo, tantos quilômetros por hora o meu carro se movimentou. A gente tem essa ideia. Potência, quão rápido foi gasto determinado trabalho, foi feito determinado trabalho. Assim como o senhor pode falar, por exemplo, calor, frio, o senhor pode falar, estava tantos graus Celsius, tantos graus Kelvin, ou aceleração, ou qualquer coisa, tá? E entropia é uma grandeza. O que ela está falando? Olha aqui. A entropia é a medida da aleatoriedade molecular, ou, se você preferir, né, mais fácil, da desordem molecular. Ela é medida em joules por Kelvin. Joules por Kelvin. Ela é isso aqui, ó. A possibilidade de você ter materiais diferentes no universo separados. De eu ter uma pepita de cobre, de eu ter uma pepita de ferro. É impossível. Na natureza, o senhor não encontra isso. Né? O senhor não tromba lá com uma pedra de ferro. Né? Você encontra óxido de ferro, sulfato de cobre. Né? Encontra situações que está misturado. Está assim, ó. Vou explicar para os senhores de um outro jeito. Se eu tivesse um pote com amendoim, eu tenho um amendoim sem casca e com casquinha. A possibilidade de eu jogar aqui e ficar separado em duas fases é uma em um jagalhão de possibilidades. Né? E quanto mais tempo se passar, quanto mais isso aqui
se movimentar de um lado para outro, a possibilidade de misturar é muito maior, ok? Então, a entropia está tratando exatamente disso. Ela quer a situação de menor energia no universo e maior entropia. Vamos pensar num copo d'água, o exemplo clássico da entropia. Quando a gente põe gelo na água, a temperatura da água tende a baixar e a do gelo se mantém. Então eu estou cedendo temperatura, calor da água para o gelo, tá? E depois vamos dizer o contrário, vamos dizer como se eu pudesse ceder calor do gelo para a água, para a gente ter uma ideia disso, de que a entropia sempre aumenta. Bom, fizemos uma relação do seguinte modo. Cedendo o calor da água, vamos chamar de K, de Q, né? E a temperatura da água vamos chamar de T1. Se eu fosse medir a entropia da água, eu tenho que S1 é igual a Q dividido por Q1. Até aí, sem problema. T1 temperatura da água, Q o calor cedido por ela. Se eu pudesse devolver o calor que a água cedeu para o gelo, do gelo para a água, seria assim, ó. Devolvendo o calor, é o mesmo calor, Q, e a temperatura do gelo, vamos chamar de T2. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos calcular a diferença dessas duas entropias. Vamos pegar um ΔS. ΔS é igual a Q sobre T1 menos Q sobre T2. Isso, Q menos T1, Q sobre T1 menos Q sobre T2, vai dar um valor sempre positivo. Por quê? Porque por dois casos, bem simples. A entropia no universo sempre tende a aumentar. E depois, a temperatura da água é maior do que a temperatura do gelo. Ok? Então, sempre o que você vai encontrar no universo são entalpias aumentando. Ok? Vamos lá? Esse é uma conversa sobre motores. É impossível você transformar de uma grandeza para outra calor em movimento, energia elétrica em movimento, energia solar em energia elétrica, energia nuclear em energia elétrica, transformar de uma grandeza para outra, de uma energia para outra, sem perder alguma coisa. É impossível transformar energia elétrica em energia mecânica, por exemplo, sem ter perda nenhuma, né? É impossível transformar tudo em trabalho. Só para os senhores terem ideia. Aqueles motores automotivos, esse N, neta, né? N estilizado, neta, chega a 22%. Quer dizer, aquela sua Ferrari, aquele seu BMW top, o rendimento normalmente não passa de 22%. É isso aí. Quer dizer, 78% ele jogou fora. E só aproveitou de força, de torque na ponta do eixo, 22%. Motores a combustão. Motores monofásicos, rendimento é 50%, né? Se você tiver sorte. Estou falando o quê? Aquele seu motor da máquina de lavar, da geladeira, do ventilador lá de casa, 50% da energia elétrica foi realmente usado para fazer torque, força na ponta do eixo. E os outros 50% você pagou, mas não utilizou, jogou fora. Puxa, tudo isso? Na fábrica, motores grandes, trifásicos, a gente consegue no máximo um rendimento de 95%. Trouxe uma plaquinha de motor para os senhores terem ideia disso que eu estou falando. Esse é uma plaquinha de um motor de 12 pontas. Note que o rendimento está aqui embaixo.
Neste caso, nesse rendimento, chega a 85,5%. Quer dizer, ele jogou fora quase 15%. Então é impossível transformar na íntegra uma energia para outra. Os alunos todo semestre, vamos fazer um projeto, vamos pegar um ímã e... Não dá para fazer o moto contínuo. É um sonho muito lindo, mas que não existe. Ok? Bom, a visão estatística da entropia é essa aí, na fórmula de Boltzmann. Ele diz que a entropia é igual a K, Q, que é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo natural do número de microestados possíveis. O Boltzmann pediu até para colocar isso na lápide dele, está lá na lápide do Boltzmann. Ele está querendo dizer o quê? Isto aqui, se eu misturar isso com isso, a improbabilidade de eu ter isso. Por quê? Porque na natureza sempre as coisas tendem a se misturar. O caos predomina. Então eu estou tendo problema com entropia, você está tendo um problema com entropia, a gente vai envelhecer também graças a isso. Tá? Então a entropia tende a acontecer no universo. E eu vou dar um exemplo dessa mistura. Né? Um exemplo legal é uma pilha. Podemos fazer uma pilha com limão. Você colocar um pedacinho de zinco, um prego de um limão e uma chapinha de cobre, íons do limão vão para o cobre e íons do limão vão para o zinco, né? Íons do zinco vão para o limão e íons do cobre vão para o limão. Eu posso demonstrar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui um limão que eu comprei lá na feira e coloquei uma chapinha de cobre, de um barramento, e coloquei uma chapinha de zinco. Aqui a gente tem um multímetro. Deixa eu ligar ele para os senhores. No presente momento ele não está registrando nada, porque não está ligado em coisa alguma. Ok? Mas quando eu coloco aqui, opa, registro um certo valor. Não dá para ler? Espera aí. Dá para ler agora? Isso. Olha só, um certo valor. Por quê? Porque tem íons participando lá. Ok? Tem 900 volts aí, Plínio? Não. Tem uma milivoltagem. São 0,900 e alguma coisa. Né? É quase 1 volt. Ah, mas só isso? Só isso. Se você quiser mais, você coloca mais chapinhas e liga elas em série. Então, esse é um exemplo de mistura. O universo tende a fazer essa mistura. Se você juntar duas chapas, a tendência é uma migrar para a outra. Ok? E sempre vai ocorrer isso. A entropia no universo sempre tende a aumentar. Ok? Então a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais, senhores.